especialista em direito tributário e financeiro, sobre o Litígio Zero, o programa Litígio Zero. Inicialmente, uma ótima tarde, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, tudo bom, Danilo Freitas? Tudo em paz, doutora. Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Boa tarde, Danilo, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui contribuindo com informações relevantes e atuais, né? Que tanto implicam aí as nossas empresas e contribuintes do modo geral. Doutora, para quem nos acompanha agora, ainda não entende ou não sabe muito bem o que é esse programa. Sim, Danilo. Na verdade, a gente fala Programa Litígio Zero, já é um nome estranho, né? Sou estranho e as pessoas muitas vezes não têm conhecimento, mas ele trata de um programa de renegociação de dívida, né? Fornecido pelo governo federal, que é semelhante ao Refis. E a palavra litígio, ela já significa controvérsia, discussão, pendência, e é justamente nesse intuito que o governo federal ele titulou esse nome do programa, né? Com o intuito de minimizar e evitar essas discussões no âmbito administrativo sobre dívidas federais, tributos federais que vêm ocorrendo. Ainda sobre esse tema, quais são os objetivos desse programa e quais pessoas podem aderir? O objetivo desse programa é justamente facilitar o pagamento, né, desses contribuintes que possuem discussões no âmbito administrativo junto ao governo federal, à Receita Federal, de débitos fiscais. Esse programa ele oferece prazos de pagamento de até 12 meses, né, para pagamento desses débitos e com desconto sobre as juros e multas. Na verdade, é uma medida que propõe acabar com essa disputa entre governo, pessoas, empresas, colocando fim a essas discussões que assolam e que demandam muitos anos e acabam deixando o governo de arrecadar, né, os valores para o orçamento da União, e também as empresas e as pessoas físicas elas ficam prejudicadas com a questão de restrições junto ao CNPJ, CPF, para regularização de bancos, cartórios, dentre outros. A forma de quem pode aderir a esse programa são as pessoas físicas, né? As pessoas físicas, as pequenas e microempresas que possuem dívidas de até 60 salários mínimos. Nesse padrão aí, essas pessoas elas vão ter um desconto de até 50% sobre o total do débito. E em um outro formato são as grandes empresas. Para as grandes empresas, são empresas que possuem dívidas maiores, né, com maiores de 60 salários mínimos. Nesse caso, os descontos serão de até 100% sobre valores de multa e de juros. Esses descontos concedidos, Danilo, a Receita Federal ela tem uma programação que chama RATE, né? Esse RATE é uma classificação sobre a forma de pagamento, de capacidade de pagamento do contribuinte. Então, a Receita Federal ela escalona os contribuintes de acordo uma avaliação que eles fazem, que é de acordo com a natureza da dívida, de acordo com o tipo de contribuinte, de acordo com o grau de recuperabilidade do débito, ele escalona e aí, conforme quanto mais difícil for de receber esse débito, né, essa dívida junto ao governo federal, maior desconto eles vão conceder. Então, nesses casos dessas empresas que se enquadram nessa situação de débitos com maior grau de difícil recuperação, maiores descontos eles têm para poder aderir a esse programa. Doutora, qual o período de adesão ao programa? O programa ele foi publicado em 1º de fevereiro de 2023, foi o início do programa, e ele vai até 31 de março de 2023. Possivelmente ele pode ser prorrogado, mas não é ideal que a gente aguarde até o último momento, né, para ver se vai ser prorrogado. Até, de forma atual, o prazo dele vai até 31 de março. Aí vai ficar a critério do governo federal se vai expandir ou não esse prazo de prorrogação. Para quem nos ouve agora, entender um pouco melhor como essas pessoas devem fazer adesão ao programa. A adesão ao programa ela é bem simples, né? Com todo esse sistema informatizado da Receita Federal, o contribuinte ele pode acessar o portal da Receita Federal por meio do ECAC, né? Que é só colocar no Google ECAC, vai aparecer lá. Ele acessa com o código da empresa, com o CNPJ, por meio de uma senha, e lá ele vai fazer a adesão.
O ideal que a gente sempre recomenda é que esse contribuinte ele procure um profissional, né, com especialidade na área, para que ele faça o estudo e análise do caso de cada contribuinte, de cada empresa, para que faça essa adesão em conformidade à melhor situação do contribuinte. Então, apesar do contribuinte poder fazer por conta própria essa adesão à ECAC, a gente recomenda que ele procure um profissional, seja advogado, seja um contador da sua confiança, para que tenha representatividade e conhecimento no momento da adesão da transação que ele for realizar. Doutora, alguma outra informação que a senhora entende ser pertinente acrescentar sobre esse tema, que ainda suscita algumas dúvidas dos ouvintes, dos empresários que nos acompanham nesse momento? Danilo, o que a gente sempre pontua é que é importante que as pessoas elas tenham conhecimento, né? Sejam aqueles que estão sintonizados nos ouvindo, ou aqueles que saibam que tem alguma empresa que tem restrições, que tem débitos escritos, que eles leiam, procurem entender, procurem consultar, saber se a sua empresa existe algum débito, ou até mesmo a pessoa física, e busque regularizar a sua situação, dado que essa é uma nova proposta econômica, né, pelo governo federal, com o intuito de arrecadar maiores dinheiro, né, recursos para a própria União. Então, é ideal que, nesse momento, cada contribuinte que esteja nessa situação, ele aproveite a oportunidade para poder se regularizar diante da Receita Federal. Doutora Giovana, muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Estamos à sua disposição para você, para toda a equipe e para todo mundo que nos ouve. Obrigado, doutora Giovana Aguiar, advogada especialista em Direito Tributário e Financeiro, falando sobre o programa Litígio Zero ao nosso público ouvinte aqui no De Olho na Cidade. Primeira parada, na sequência, muito mais para você aqui em 102.1 FM. De Olho na Cidade.